Senhoras e senhores, vamos ao nosso segundo painel desta tarde, também com a moderação do Jimmy Amora, que já está comigo aqui no palco, que vai tratar sobre a implementação do Free Flow nas rodovias brasileiras, avanços e desafios regulatórios. Convido inicialmente ao palco o vice-presidente de tecnologia da CAPSCH para a América Latina, senhor Carlos Wiedmaier. Também para compor o nosso time, o presidente da ABPAM, Carlos Gazzafi. Ele é presidente da B2C do Sem Parar, tem mais de 20 anos de experiência no setor de tecnologia, nuvem e serviços digitais, com mais de 15 anos atuando na Tivity. Convido agora o presidente da CCR Rodovias, Eduardo Camargo. Eduardo é presidente da CCR Rodovias, empresa do Grupo CCR, executivo do grupo desde 2000, tendo atuado em diversas áreas e negócios, tais como área financeira e área de novos negócios na holding, além de sólida atuação nas unidades e negócios. Daqui a pouquinho ele estará conosco. E o secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério de Infraestrutura, Felipe Queiroz. Ele é analista de infraestrutura do Ministério da Economia, possui mais de 15 anos de experiência na administração pública, tendo passado pelo IBGE e pelo DENIT. Além disso, foi conselheiro de administração na concessionária aeroportuária Rio Galeão e é presidente do Conselho Fiscal da EPL e conselheiro da Codomar. Bem, senhoras e senhores, abrindo as atividades desse painel, teremos uma apresentação sobre o Free Flow no mundo, que será conduzida por Carlos Wiedmaier. Oi, boa tarde. Antes que nada, estou muito agradecido, muito obrigado por o convite da ABCR e para participar neste congresso e por a assistência de todos vocês. Eu vou falar a experiência de Free Flow no mundo, vários casos de éxito y casos de desafíos que también tenemos. Voy a comentar sobre cuáles son las condiciones para estar pronto para que un sistema de Free Flow realmente funcione. Eu vou falar em portunhol, não falo muito bem em português. Vou fazer o possível. Vou falar também de evolução em países selecionados e, ao final, os próximos passos que têm que acontecer para que o sistema de Free Flow funcione. Primero, hay varios actores en un sistema de Free Flow. Está el gobierno, que tiene que formular las leyes y toda la legislación que tiene que promover un multilane Free Flow para que le aconteça. Están los usuarios de rodovías, que tienen que asignar contratos con las OSAs para que el sistema funcione bien. También tienen los concesionarios, que son responsables por toda la operación de sistema, incluyendo enforcement. Y también están las OSAs, con todos los servicios de valor agregado, para que el sistema sea conocido por los usuarios y tenga alcance o una penetración importante para que el sistema funcione bien. Un poco más de detalle. En esta presentación hay las diferentes responsabilidades y también por las áreas técnicas, comercial, legal y operacional. ¿Qué intento hacer con esto? Es diferenciar a diferentes actividades que tienen que ser feitas por a diferentes organismos. Es muy importante para que el sistema funcione que tiene que existir un registro digital confiable, un registro de los usuarios de los vehículos y quiénes son los dueños de esos vehículos para hacer enforcement principalmente. Ese es un desafío grande que es fundamental para que el sistema funcione bien. El gobierno tiene que formular una legislación de Free Flow, donde tiene que ser claro sobre el ámbito del Free Flow, tiene que ser claro sobre las leyes de privacidad, tiene que ser claro sobre
cómo trabalhar as disputas quando tem disputas entre concesionários e ASOSAs, entre ASOSAs e os usuários, e todo isso tem que ser facilitado para que aconteça facilmente. É muito importante, ou idealmente, ter um sistema central para fazer enforcement, de maneira que todas as instituições, todas as concessões que precisam ter um sistema para perseguir a los evasores estén consolidadas e seja mais fácil fazer essa labor. As concessionárias têm que implementar o modelo Free Flow, esse é o seu principal desafio. Têm que fazer campanhas de comunicação junto com as OSAs para comunicar ao sistema os benefícios e também quais são os deveres dos usuários. Os benefícios estão menores tempo, menor congestão, maior tempo para disfrutar em outras atividades. E os desafios têm que ver com as penalidades, têm que ver com que se não se utiliza bem o sistema, tem consequências também. As concessionárias também têm que formular um plano de transição. ¿Transición para quiénes? Para los operadores das cabinas. Cuando empieza a funcionar el sistema Free Flow, las operaciones de las cabinas no son necesarias más. Y toda esa personal tiene que tener una oportunidad de transicionar a las nuevas funcionalidades, las nuevas funciones que se requieren para un proceso de Free Flow, en sistemas de validación de imágenes y otras funciones que se precisan para que el sistema funcione bien. Y las OSAs, en conjunto con las concesionarias, tienen que implementar un proceso de back office. Un proceso de back office no es lo mismo de un pedazo con cancela que un pedazo con Free Flow. Un pedazo con cancela, los usuarios pagan y si no, a cancela no habla. En Free Flow, todo el sistema ocurre cuando el usuario ya utilizó el servicio de la rodovía, ya utilizó el servicio de pedazo y tiene que pagar después, o tiene que pagar casi al mismo tiempo. Para que este sistema funcione, tiene que tener una estrategia de precios, tiene que tener servicios de valor agregado como ASOSAs TEIM no Brasil, donde el mismo servicio, el mismo tag funciona para pagar gasolina, para pagar tiendas de conveniencia y otras cosas. Y más importante, que los usuarios tengan alternativas de pagamento diversas y tengan servicios para autoatención y para que conozcan todas las informaciones pertinentes a sus transacciones, para que ellos no tengan dudas acerca de qué están pagando y por qué. En base a esto, voy a compartir con ustedes experiencia en distintos países en el mundo. Experiencia de CAPS que ayudó a desarrollar metodologías, procesos, tecnología para mejorar el proceso de Free Flow. Voy a hablar de experiencias de mercados maduros y de mercados emergentes. Voy a hablar de experiencias de sistemas nacionales de pedazo Free Flow y sistemas de concesiones. Voy a hablar también de experiencias donde el sistema principal de pagamento es TAG y el sistema de enforcement es basado en placa y otros sistemas que son solamente de placa. Todas estas experiencias sirven para entender el modelo de Free Flow que acontece en el mundo. El primer ejemplo es Chile. En Chile existe una alta penetración de TAG y tiene unos factores claves para que eso fuera, para que tuviera ese nivel de éxito. Las penalidades. Altas penalidades comunicadas a los usuarios de manera que si ellos utilizaban el sistema y no pagaban, tenían ciertas restricciones. Distribución gratuita de los tags al principio. Todas las concesiones tuvieron que distribuir gratuitamente los tags para los usuarios, de manera de acelerar la implementación de tags en el mercado. Y también muy importante la interoperabilidad de tags en el país. Todos los sistemas con pagamento con tags utilizan un solo tipo de tag, una sola tecnología, una sola estructura que funciona en cualquiera de las concesiones de Chile. Voy a comentar que en Chile emitió 2 leyes para mejorar el proceso de enforcement. Una de ellas es una implementación de una violación de tránsito, grave de tránsito. De manera que si un usuario
que no tiene tag transita por una rodovía que precisa tag, es una infracción de tránsito. Eso tiene consecuencias judiciales distintas que o pagamento o una multa. Lo otro, que estableció multas para los usuarios que transitaban por las rodovías sin tag. Y las multas inicialmente eran 22 veces la tarifa, que después fue disminuida a 5 veces. ¿Por qué? Para comunicar los beneficios y también la responsabilidad de cada uno de los usuarios. Otro tema importante que aconteció después de la implementación, porque ainda teníamos algunos usuarios que no pagaban, fue generar un repositorio central de devedores de tarifa to multilane free flow. ¿Y qué acontece con esto? Que es una información central, con lo cual, si usted quiere vender su carro, no puede vender porque el nuevo dueño va a tener todas las multas que no fueron pagadas. Entonces, ninguém vende si no tenemos un registro limpio. Y lo otro es que sí le tienen que pagar un licenciamiento anual de vehículo. Y usted no puede pagar licenciamiento si tiene deudas en el sistema. Con eso permitió que el sistema nuevamente tuviera una mayor tasa de pagamento y menor tasa de evasión. Hoy la tasa de evasión va en torno a 6-8%. Algunas son de fraude, que esconden la placa, que no tienen tag. Otros son de pagamento. Hasta 3,5% de los usuarios pagan en un plazo muy grande o definitivamente no pagan. Y las fallas técnicas y los extranjeros son otros de los sistemas que pueden ocurrir en términos de evasión o en términos de pérdidas que acontecen en Chile. ¿Qué desafíos tiene Chile ahora? Principalmente dos. Las facturas a los usuarios son enviadas por las concesionarias. En Chile no existe un modelo de OSA. Las concesionarias son OSAs por sí mismas y ellas distribuyen tags. El modelo de Brasil, donde tienen una sola entidad que atiende a los usuarios, es un modelo mejor porque recibe una sola factura, una sola unidad de pagamento. En Chile, si yo transito por 5 rodovías, tengo que pagar en 5 lugares diferentes. Y eso es un desafío para los usuarios. Otro es los vehículos extranjeros. No es posible cobrar hasta ahora o tag o tarifa para los usuarios extranjeros. Es un sistema que ainda precisa mejoras y esos son los desafíos de Chile. En Ecuador tenemos otra realidad. Ecuador es un país nuevo en Free Flow. Empezó en el año 2020. Fue una transición muy drástica porque las plazas donde ellos tenían pedacio con cancela decidieron implementar Free Flow. Los usuarios no tuvieron alternativa. Fue un momento de pandemia, donde la pandemia fue un factor clave para el uso de tag. Los usuarios no tenían la posibilidad de usar dinero, el dinero contaminaba, por lo tanto el uso de tag fue importante. Pero los sistemas no estaban preparados para el volumen de tráfico que implicó que de repente miles de usuarios solicitaran tag. Y con eso hubo un periodo que se aceptó, y ainda se acepta, tag y placa. Hasta todos los usuarios que requirieron tag tengan uno para ellos. Ainda hay una falta de tags disponible en el mercado que está siendo atendida, más precisa algún tiempo más. La tasa de evasión también no es evasión hasta ahora, porque son infractores. Ainda no conocemos cuántos de esos evasores van a ser realmente no pagos. Y es principalmente porque las entidades judiciales que tienen que procesar las transacciones se vieron incrementadas en las transacciones de enforcement y ellos no estaban preparados para un volumen tan grande. En caso de Chile, el sistema fue manual inicialmente y después se transformó en un proceso electrónico, donde todo el procesamiento de las infracciones era mucho más fácil después de que se implementó unos nuevos procesos automatizados. Pero eso requirió tiempo. En el caso de Ecuador, decidieron hacer esto gradualmente y ahora están lidiando con eso para implementar un proceso más automático sin necesidad de tanta interacción manual para que el proceso funcione. Otro de los problemas de Ecuador es que la interpretación legal todavía
no es homogénea, no es pareja, no tiene la misma interpretación dependiendo de qué juez o jueces de tribunal esté atendiendo la reclamación de los usuarios. Y eso es un tema que ainda requiere algún nivel de perfeccionamiento. Y también, como mencioné, el procesamiento de multas de las entidades legales que tienen que hacer ese procesamiento de enforcement. En Australia es un caso particular. Tienen una alta tasa de penetración de tags. Ellos inicialmente hicieron un estudio para decidir si utilizaban tag o placa, o ambos. Después de muchos análisis, ellos decidieron por usar los dos. Primero tag como medio formal de pagamento y a placa como medio de identificación de los evasores. ¿Por qué? Porque el costo de procesar una transacción por tag es mucho menor que procesar una transacción por placa. Requiere sistemas, requiere validación manual, requiere procesamiento, y esa definición fue importante para la definición de ellos. El costo de la mano de obra en Australia es más caro que en algunos países de América Latina, pero al final el procesamiento de pagamento es óptimo cuando es con tag y requiere interacción manual si es que es con placa en algunos de esos casos. Y hoy uno de los desafíos que les tienen es incentivos para llegar a los usuarios cuando no tienen tag o cuando el tag es un tag activo que tiene batería que precisa cada ciertos años reemplazo, y llegar a esos usuarios es uno de los desafíos que tiene Australia en este momento. Los Estados Unidos tienen algunas similitudes con Brasil. Son sistemas estaduales que tienen, cada estado define leyes, y uno de los desafíos que tienen los Estados Unidos es que cada departamento de tránsito de los estados tiene leyes parecidas, mas no iguales entre ellos. Y eso genera un problema cuando un tránsito es fornecido en un estado, pero tiene que hacer enforcement en otro, con distintas reglas en cada uno de los estados. El proceso de multas es muy importante en escalamiento. Si usted paga a tiempo, tiene una tarifa. Si usted requiere cobranza, tiene otra tarifa. Si al final llega a justicia, a los tribunales de justicia, tiene una tarifa mucho mayor. Con lo cual, hay incentivos para que los usuarios paguen y paguen a tiempo para no tener que pagar las multas incrementales. Los desafíos principales de los Estados Unidos es la interoperabilidad. Tienen diferentes protocolos de tags RFID no mercado. Tienen distintas tecnologías. RFID es un estándar, pero tiene diferentes protocolos. Ellos tienen hace que 8 protocolos de RFID, y por lo tanto un tag no puede ser usado en todas las concesiones del país. Y también tienen aplicación de la ley de los estados cuando no tienen jurisdicción en otros estados, y eso es un problema que ainda tienen que resolver. El caso de Nueva Zelanda es un caso distinto. Ellos decidieron inicialmente ir con tag y placa, y finalmente decidieron continuar solamente con placa. ¿Por qué con placa? Porque es una isla, no tienen usuarios extranjeros, no tienen movimiento en otros países. Básicamente, la población es pequeña y tienen poco tránsito, y la distribución de tag era un costo adicional que ellos no estuvieron de acuerdo para que los usuarios pagaran. Por lo tanto, hicieron algunas cosas, y una de ellas es interesante, que hicieron la integración de back office, las concesionarias, con el sistema de justicia para mejorar el flujo de cobranza. Y eso funcionó bien y tiene una tasa de evasión muy reducida. A Irlanda, lo que les hicieron es una estrategia de precios para motivar adopción de tag. O usuario que tiene tag tiene una tarifa. O usuario que tiene placa y tiene un acuerdo con tag, más el tag no está funcionando bien, tiene otra tarifa. Más si no tiene cuenta con la concesión, tiene que pagar una tarifa hasta 50% mayor de que la tarifa con tag. Por lo tanto, ese es un incentivo grande para el funcionamiento del sistema. La Escandinavia es una buena aproximación de trabajo en el gobierno y las concesionarias. Ellos llegaron a acuerdos, por ejemplo, en Dinamarca, como la mayor parte de los usuarios son usuarios de
de entidades públicas que les descontaran directamente de salarios si ellos no pagaban. Eso fue una decisión, un acuerdo de relación gobierno-concesión. Otro acuerdo interesante fue en Suecia, donde o score de crédito, si él no pagaba las multas, tiraba el score abajo. Por lo tanto, no podían alugar departamentos, no podían solicitar créditos bancarios y ese tipo de condiciones. Bielorrusia es otro ejemplo de trabajo conjunto de autoridades de gobierno y concesionarias. Ese vehículo que ven lá es un vehículo de fiscalización, un vehículo de enforcement, que hacen fuera en la rodovía. Y este vehículo tiene usuarios de la concesión que tienen esa información, de los usuarios que tienen tag, que están prontos, que no tienen problemas, y los usuarios evasores. Y por lo tanto va un policía en el mismo carro para formular esa infracción y detener o vehículo infractor. Y por último, quería nombrar el caso de África do Sul. África do Sul empezó un proceso de free flow que tuvo muy boa aceptación no principio. Mas después, a penetración fue disminuyendo. ¿Y por qué, dirán? Bueno, fue disminuyendo porque el gobierno no presentó dudas sobre el sistema, si él iba a continuar o no. Entonces los usuarios no tenían ningún sentido, ninguna imposición para pagar. Y hoy, las penalidades no pagadas de la tarifa de peaje no son perseguidas. Y eso envió un mensaje a la población y los usuarios saben que no tienen ninguna responsabilidad si es que no pagan. Esas consecuencias permitió que la tasa de evasión de TAC cayera notablemente. Nadie quiere pagar, oye. Y por último, algunas sugestiones para el gobierno y las concesionarias. Para el gobierno, el registro digital confiable es importante. Tienen que tener certeza de que si un usuario que no tiene tag, tiene una placa y lo puedo identificar, que sepa quién es el dueño de ese vehículo para poder cobrar. Tienen que terminar, una cosa es definir una legislación y otra cosa son las leyes o los reglamentos específicos para que el sistema funcione. Y tienen que terminar de hacer eso. Y para las concesionarias, bueno, seleccionar un fornecedor ideal con un sistema con altos KPIs, con solución comprobada, que tenga realmente una comprobación de que el sistema funciona en operaciones reales, que tenga experiencia en la transformación de plaza con cancela a multilane free flow para que entienda cuáles son las diferencias y cómo implementar eso. Tienen que alterar, modificar o implementar un nuevo back office para soportar las transacciones de free flow con las condiciones locales do Brasil y promover o incentivar el uso de TAG con estrategia de precios, con penalidades comunicadas y con comunicación de usuarios, comunicación permanente, porque un usuario que viene de un lugar remoto donde no tiene TAG y va a utilizar una rodovía 1, 2 veces al año, con TAG tiene que conocer el sistema y para eso precisa comunicación oportuna, a tiempo, con alternativas de pagamento. Eso. Bom, muito obrigado. E agora a gente vai iniciar aqui uma etapa de conversa, né, sobre a apresentação do Carlos. E aí eu vou chamar o Felipe, do Secretário Nacional de Transportes Terrestres, para que ele possa falar um pouco sobre as ações que o governo já está tomando ou coordenando para que o Free Flow possa ser implementado aqui no Sistema Federal de Rodovias. Felipe, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer que é um prazer para a gente, depois de 2 anos de pandemia, estarmos numa Bienal da BCR, um evento com casa cheia, um evento bem organizado. Então, queria parabenizar, em nome do presidente da BCR, Marco Aurélio, pela realização do evento e dizer que o Ministério fica muito feliz de poder estar aqui hoje. O tema é bastante relevante, a gente conversava há pouco, né, Eduardo? Até perdemos um pouco o horário aqui, batendo um papo, sobre os próximos passos. Eu diria que o próximo passo necessário e concreto é, de fato,
termos uma operação de free flow acontecendo no país, para que a gente possa ter essa curva de aprendizado, que foi mostrada aqui em vários países, para o Brasil, para que a gente saiba realmente onde estão os principais desafios e onde a gente precisa fazer ajustes. Do ponto de vista da regulamentação, Jimmy, a gente editou uma lei, a Lei 14.157, ela é bem recente, é de 2021, que institui o free flow no país, e do ponto de vista de enforcement, que foi comentado aqui, introduz no Código de Trânsito Brasileiro a evasão do pedágio via free flow como uma penalidade, uma infração de trânsito. Então, isso nos parece bastante relevante e disruptivo do ponto de vista de alinhar incentivo, digamos assim, ou o enforcement para que o usuário, de fato, pague o pedágio e saia de um cenário parecido com o que foi mostrado aqui, que é o cenário sul-africano. Após isso, a gente, junto com a BCR, através de um grupo de trabalho, começamos a discutir os desafios para a implementação em duas categorias, eu dividiria assim. Acho que a gente tem desafios de ordem técnico-operacional, quais sejam, foi mostrado aqui. Como que eu identifico os veículos? É uma tag, é a própria placa, via OCR? Como é que eu transaciono essa base de dados? Observando aspectos, por exemplo, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Como que eu transformo isso em um dado útil e anônimo, garantindo o objetivo de cobrança, enfim, o objetivo de gestão contratual pela agência e também preservando as informações dos usuários para que os usuários possam aderir também, eles não se vejam vulneráveis a aderir ao método de pagamento via free flow. E, para esses desafios, é importante anunciar que o CONTRAN coloca, a partir de hoje, em consulta pública, a regulamentação do ponto de vista técnico, né? Esses desafios operacionais de multa. Então, está sendo previsto, por exemplo, que após 30 dias de inadimplência, o usuário passou, não efetuou o pagamento, que pode ser tanto por meio automático ou por uma outra forma manual que ele queira aderir ali naquela oportunidade. Após o uso da via, ele ainda teria 72 horas para fazer o pagamento, sem ser caracterizado como uma inadimplência, uma infração, e após 30 dias, isso seria transformado numa multa de trânsito, uma infração de trânsito, que seria uma cobrança apartada da tarifa. O que eu quero dizer com isso? Se o usuário pagou a multa, mas não pagou a tarifa, ele continua inadimplente. Uma coisa não substitui a outra, é muito na linha de trazer um incentivo e enforcement para que ele não incorra em inadimplência no pagamento da tarifa de pedágio. Então, são esses pontos do ponto de vista operacional que eu destacaria aqui e que estão sendo endereçados através de uma cooperação com a BCR, que mobilizou todos os seus associados e outras entidades da sociedade que chegaram num formato de resolução que vai agora para a audiência pública. E a outra categoria, eu chamaria de administrativa ou contratual. Acho que está ali muito ligado aos desafios da NTT em gerenciar o contrato, incorporar dentro dos contratos mecanismos para endereçar questões como, por exemplo, um eventual percentual de inadimplência representativo que impactaria na receita, no fluxo de caixa do contrato, da concessionária, como que isso poderia ser discutido em eventuais reequilíbrios, ou, enfim, mecanismos contratuais para vencer esse desafio. Mitigação e compartilhamento de riscos. Então, tudo isso a agência está enfrentando, em parte, na discussão do RCR3, o Regulamento para Concessões Rodoviárias 3. A agência tem feito um esforço regulatório muito relevante. Salvo engano, são 5 RCRs previstos, e a gente tem enfrentado a agenda regulatória não só para esse ano, mas está em consulta a própria agenda regulatória do triênio a seguir, né, de 23 a 24. Então, a agência ela tem esse compromisso e essa transparência com o que é a agenda regulatória, e para o Free Flow tem esse ponto e tem os outros pontos, como, enfim, outros mecanismos, outros desafios que advirão, que vão ser enfrentados numa resolução específica. Então, eu diria, fechando meu tempo aqui em menos de 10 minutos, que são esses dois desafios de ordem técnica operacional, que aí a gente endereça via resolução do CONTRAN, e de ordem de gestão contratual, que a agência tem enfrentado tanto no SR3, como na própria agenda regulatória para os próximos anos, através de uma regulamentação específica. Mas reforçaria um ponto que eu falei logo no início.
só a prática vai nos trazer os dados, a experiência relevante para que a gente ajuste os nossos instrumentos. Tudo que a gente está falando é ex ante, é olhando as experiências internacionais, vários técnicos da secretaria fizeram viagens internacionais para beber dessas fontes, mas a gente sabe que no país a gente vai ter uma realidade com as suas peculiaridades. Então, a gente aposta muito que, entrando em curso a operação, a gente se valendo da regulamentação que temos hoje, que já traz alguma segurança jurídica, mas certamente precisará de ajuste, aí sim a gente terá, talvez daqui 5 anos, um cenário perfeito, com uma regulamentação em vigor, com uma experiência ou uma massa de dados para a gente fazer ajustes e avançar. Diria ainda que o usuário ele vai cobrar isso. A transformação digital é algo inevitável. A experiência do usuário vai ser bastante afetada, principalmente nos trechos urbanos, com Free Flow. Então, daqui a pouco, é inevitável que a sociedade prefira um trecho, se ela puder, tivesse a concorrência entre 2 trechos, um trecho que tem Free Flow, em detrimento de um trecho que não tem o Free Flow, que ela vai ter que parar na praça de pedágio, enfim. Tem uma série de externalidades, mas destacaria que, dentre elas, a experiência do usuário, que pode aí alavancar ainda mais os trechos que tiverem o Free Flow implantado. Bom, então eu queria passar para o Eduardo, para que ele possa comentar o que está precisando, para começar. Obrigado, Jimmy. Aproveitar até o speech aqui do secretário, a gente acredita muito que a gente precisa testar soluções, o chamado, hoje em dia, chama de MVP, produto mínimo viável, E a gente acha que a gente encontrou o produto mínimo viável, e estamos fazendo uma proposta aqui para o governo, através da NTT, da gente fazer um teste real. E a gente encontrou uma grande oportunidade. O contrato da Rio-São Paulo, que para quem está menos acostumado com essa nomenclatura, é a antiga Nova Dutra. É um contrato que já traz a previsão do Free Flow. Na realidade, é um multilane Free Flow, mas com managed lanes, com uma tarifa dinâmica. Para que aquele cliente, aquele usuário que está na marginal ali da região de Guarulhos, em geral está congestionado em função de tráfego local, para ele migrar para uma via expressa, em geral livre, desimpedida, ele vai pagar uma tarifa opcional, se ele quiser migrar para aquela via, e vai pagar uma tarifa dinâmica, conforme o nível de congestionamento. E esse sistema ele vai estar operando a partir do 3º ano de operação da concessionária, ou seja, daqui a 2 anos e 7 meses, mais ou menos. E é uma região relativamente nervosa em termos de tráfego. Então, talvez não seja o lugar ideal para você fazer um teste. Testar o primeiro modelo de Free Flow do Brasil naquela região, acho que é um pouco arriscado. Então, qual que é a nossa proposta? A gente tem também no trecho da Rio-São Paulo, inclusive hoje a gente está começando a operar os serviços médico e mecânico na BR-101, na Rio Santos, do trecho do Rio de Janeiro até Ubatuba. Aquele é um trecho de baixa densidade de tráfego, é um trecho que, se a gente pensar em termos de intervenção física, por conta da geografia, a gente teve uma experiência agora no início do ano com um alto volume de chuvas, uma série de pontos de deslizamento, quer dizer, você mexer ali em taludes, fazer desmatamento para construir praça de pedágio, vamos ser sinceros, para daqui a 5 anos a gente demolir a praça de pedágio, porque a gente não acredita que nesse horizonte de tempo a gente ainda vai estar falando de barreira física, não faz nenhum sentido. Então, qual que é a nossa proposta? A gente está discutindo isso aqui, falava ali com o secretário e já temos tido algumas conversas com a NTT. Nossa proposta é partir direto para o Free Flow. Então, a gente teria a primeira rodovia inteiramente através do sistema Free Flow, já operando a partir de março do ano que vem. Então, apesar da gente não ter a regulamentação completa, a gente tem hoje mecanismos, o contrato prevê, então acho que o contrato prevê essa migração para o Free Flow, o risco da inadimplência é um risco que é assumido pelo poder concedente, pelos dispositivos de contrato, e é uma região com tráfego muito controlado, com um baixo perfil de tráfego comercial. Então, é o lugar ideal para a gente testar esse modelo. É o lugar ideal para a gente testar como é que vai funcionar o comportamento do usuário, que tipo de alternativas a gente vai dar para aquele usuário. Então, Jimmy, a nossa proposta é, sim, fazer um estudo de caso real na prática. A gente já está
preparado, esse já é o plano A da CCR, operar o Free Flow na Rio Santos. Tá? E a gente vai construir, em conjunto aqui com os nossos parceiros na BCR, em conjunto com a NTT, com o Ministério, nós vamos construir a regulação sentindo as dores, né? Conforme a coisa vai caminhando, nós vamos construindo essa regulação. Nós estamos falando aí de uma exposição de 6% da receita total da concessionária, quer dizer, completamente administrável a gente trabalhar com isso, né? O contrato já tem um incentivo muito bom para o cliente, o usuário, ter o tag, quer dizer, o contrato tem o desconto básico de tag, 5% abaixo, né, de uma tarifa mais barata, e ainda tem o DUF, né, o desconto de usuário frequente. Então, faz todo sentido o usuário ter um tag, principalmente o usuário frequente, né? Aquele usuário que preferir não colocar um tag, né, aí sim a gente vai fazer uma leitura de placa, com todas essas questões ainda que existem, né, de base de dados, enfim, mas a gente tem isso tudo muito bem mapeado e a gente quer construir em conjunto aí com as agências. Bom, e vou passar para o Carlos, para que ele possa dizer um pouco como vocês veem a implantação real disso e o que pode mudar, não só no sistema de rodoviário, mas em todo o sistema de cobrança, né, na utilização desse tipo de ferramenta. Muito obrigado, Jimmy. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aqui aos meus colegas também do Talk Show. Eu acho que cabe uma pequena introdução aqui a respeito da ABEPAN, talvez seja um nome novo para muitos de vocês, né? Eu tenho o prazer de presidir uma associação que foi fundada em dezembro do ano passado, com 100% de representatividade das empresas de pagamento automático aqui no Brasil. Eu falo do Sem Parar, da Veloy, da ConnectCar, da Move Mais e também Green Pass, que são participantes associadas, então, da ABEPAN, e nós achamos que era o momento certo. O setor cresceu muito nos últimos anos, ultrapassou a marca de 8 milhões de tags emitidas no Brasil, aqui em diversos formatos, né? Tanto para clientes pessoa física, clientes pessoa jurídica, ou através de novos modelos B2B2C. A gente achava que era muito importante constituir um grupo que pudesse se organizar e ser mais propositivo junto às concessionárias, aos órgãos reguladores. Então, a gente está bastante satisfeito com o avanço disso. E, desde já, gostaria de agradecer aqui ao Dr. Marco Aurélio pelo convite à ABEPAN. É um prazer para mim e para a ABEPAN poder compartilhar um pouco da nossa visão sobre o andamento do Free Flow. Acho que a visão das AMAPs aqui, Jimmy, assim, é uma visão muito positiva. A gente enxerga a adoção do Free Flow como uma forma de democratização do acesso de pagamento automático no Brasil. O pagamento automático ele não é só um meio de identificação, mas ele é uma forma de pagamento que está associado a uma experiência comprovada pelos usuários e pelo mercado, muito, muito bem aceita, né? Então, nós acreditamos que essa democratização ela vai além da expansão do volume de tags, mas ela também dá uma conta de pagamento para diversas pessoas que podem agora passar a pagar as suas despesas de pedágio de outras formas, aqui também no Brasil, né? O setor evoluiu tanto nos últimos anos que o uso de tecnologias de identificação sem contato também se tornaram muito relevantes fora do contexto das rodovias, né? O setor de pagamento automático deve completar o ano de 2022 com cerca de mais de 10 mil pontos de usos urbanos, que incluem drive-thrus, estacionamentos, postos de combustível, que os clientes podem utilizar a mesma tecnologia que há mais de 20 anos atrás foi implementada em praças de pedágio, também hoje para diversos usos urbanos. E eu diria que o setor hoje está muito preparado, está muito sólido. Eu acho que todos os atores envolvidos aqui no setor, tanto os reguladores quanto as concessionárias, empresas de pagamento automático, fizeram um trabalho formidável ao longo desses 20 anos de ter construído uma única tecnologia, uma única solução que é possível sair da região sul do país, passando por filas automáticas e chegando até a região norte, utilizando uma única tecnologia, um único serviço de pagamento apenas. Então, quando a gente pensa em tecnologias, quando a gente pensa no avanço do Free Flow no Brasil, eu acho que a nossa visão na ABEPAN é que o primeiro ponto de partida é não reinventar a roda, né? Eu acho que nós já temos uma base muito consolidada. Uma das grandes preocupações que estão no entorno da regulamentação do Free Flow está relacionada à inadimplência. Nós temos hoje cerca de mais da metade das transações de pedágio no Brasil que são pagas através de filas automáticas, as empresas de pagamento automático fazendo repasses,
fazendo entrega das informações, né, para todo o entorno, para todos os atores aqui do setor. E a gente acredita também muito numa questão de interoperabilidade. É muito provável que nós vamos viver nos próximos anos uma convivência entre praças de pedágio, concessões que já têm free flow, e é importante que essas tecnologias, esses modelos, eles possam interoperar entre filas automáticas e filas também, ou novas praças que agora passam a ter pórticos através do free flow. Talvez um último comentário, é muito importante, e a gente acha que o órgão regulador tem acertadamente criado mecanismos de teste para avaliar como é que o free flow pode dar certo aqui no Brasil. Acho que estamos todos comprometidos, né, com o sucesso dessa solução no Brasil. E realmente os detalhes é que vão fazer diferença para que tudo isso funcione. Então, a gente acredita muito que é importante, sim, definir tecnologias primárias, e aqui, como o Carlos comentou, RFID é uma tecnologia amplamente usada, né, não só no Brasil, mas como no mundo todo, mas também permitir tecnologias de identificação secundárias que deem mais foco, ao invés de definir produtos, protocolos e tecnologias, mas estabeleça requisitos que, com o passar do tempo, possa possibilitar uma inovação cada vez mais rápida dentro do setor. A gente tem visto o advento do 5G, a gente tem visto o advento de Bluetooth como alternativas de pagamento, nós temos visto também, dito muito na Europa, o V2X, né, o carro se comunicando como forma de identificação. Então, a gente acha que isso é um passo importante também para o avanço do free flow aqui no Brasil. Obrigado. E eu passo para o Carlos, para que você possa falar um pouco sobre o que você vê como principais desafios diante da sua experiência aí, relatada, né, em vários lugares do mundo, que o Brasil vai ter que enfrentar para introduzir esse modelo de cobrança. Primero, quisiera empezar con que estoy feliz con las conversaciones que con mis colegas dicen para nosotros. Colaboración entre el sector público y privado. Están falando. Es muy importante que esa colaboración, esa apertura a escuchar cuáles son las necesidades, esa prontitud para partir con un proceso que ainda no está maduro, pero va a partir, como se dice, que existe la colaboración para enfrentar nuevos desafíos e interés en partir para testar lo que realmente va a acontecer y modificar las leyes para reformular hacia dónde tienen que ir. Aplauso para todos ustedes porque este es un esfuerzo que no ocurre en todos los lugares. Y esa decisión de colaboración, de tomar un riesgo controlado, de aprender en el proceso, de estar prontos para definir las nuevas leyes, es importante. Y eso habla bien de lo que está ocurriendo en Brasil, y eso que, como respuesta, aunque hay muchos desafíos, que eu falei de diferentes situaciones que ocurren en el mundo, Brasil está preparado, está pronto para tener un buen proceso que termine en suceso, porque las ventajas de free flow para los usuarios son muchas. Al final, las personas van a llegar en menos tiempo a sus casas, va a haber menos contaminación, va a haber menos accidentes, y es una mejor experiencia de los usuarios que usted comentó. Y todos están colaborando para que eso suceda. Eso. Obrigado. Bom, e aí eu passo a pergunta também para o Felipe, para o Eduardo, para o Carlos, para que a gente possa, então, comentar um pouco sobre isso, né? Como fazer para que essa inovação possa ser implementada. Eu acho que o Eduardo já respondeu aqui, em boa medida, essa provocação, Jimmy. É fazendo. Acho que a gente tem que dar o primeiro passo. O Ministério acabou de receber essa notícia antes de entrar aqui no auditório. Digo de antemão que a gente fica muito feliz e apoia essa iniciativa. Por óbvio, tem toda a tratativa com a agência, que tem a sua autonomia para tocar essa questão dentro do contexto do contrato, mas do ponto de vista de política pública, a gente fica bastante animado porque, no fim do dia, a infraestrutura não é um fim em si mesmo. O que a gente quer aqui é melhorar a vida da sociedade, diminuir custo, aumentar a segurança viária e, mais recentemente, aspectos de ESG que a gente precisa estar atento. E, na nossa perspectiva, o Free Flow ele endereça todos esses pontos.
A gente comentava que há uma preocupação com a questão da inadimplência, mas nos parece que é no mindset de praça de pedágio, que é uma inadimplência em cima da mesma base de pagantes de uma praça de pedágio. E a gente vê que tem um upside quando você vai para o Free Flow, porque você aumenta a sua base de pagantes. Então, eventualmente, a inadimplência pode até aumentar, mas se a base de pagantes aumentar numa proporção maior do que a inadimplência, mesmo assim, você vai ter um ganho financeiro. Fora que você, como eu já comentei, melhora a experiência do usuário, diminui emissões de gases de efeito estufa, porque você não tem a redução, aceleração, desaceleração. A própria implantação de uma praça de pedágio tem os seus custos, tem toda a questão das emissões, enfim, é uma obra que tem uma cadeia intensiva em emissão de gases estufas. Então, a gente tem uma série de pontos que, do ponto de vista de política pública, olhando o fim, que é melhorar a vida da sociedade, diminuindo o custo logístico, diminuindo o tempo na estrada, aumentando segurança viária, e esses aspectos da agenda ESG estão em linha com o Free Flow. E eu acho que essa notícia que a CCR traz hoje, de começar num projeto piloto ali na Rio Santos, que é um trecho especialmente bonito da nossa Mata Atlântica, do nosso litoral, nos parece um golaço. Então, acho que a resposta é essa, Jimmy. A gente vai superar esses desafios fazendo. Só complementando, né, a gente tem uma experiência já de alguns anos, nós operamos o VLT no Rio de Janeiro, né? E o VLT no Rio de Janeiro não tem catraca, não tem a validação, ela é voluntária. E por incrível que pareça, né, a gente até tinha um plano B, né? Pô, e se a inadimplência bater determinado nível, pô, a gente vai ter que fechar todas as estações, colocar catraca. Hoje a nossa inadimplência é menor que na Suíça. Então, a gente acredita muito, né, que se você prestar um bom serviço, o usuário vai reconhecer aquela prestação de serviço e vai fazer o pagamento, né? Então, a palestra magna aqui do professor Leandro Carnal, acho que foi muito em cima disso, né? Ele falou muito de ética, né? Então, acho que a gente está caminhando para uma sociedade mais ética. É lógico, o enforcement sempre vai ser preciso. Eu acho que a gente aprendeu muito também, nos últimos anos, a fazer enforcement. A gente, em São Paulo, teve um pico de evasão de pedágio que chegou aí a seus 3%, e a gente conseguiu implementar sistemas em parceria aí com a agência reguladora, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, o tal do sistema Nevada, né? E a gente conseguiu trazer essa inadimplência para baixo de novo. E a gente aprendeu muito com isso, aprendeu processos, a gente consegue fazer, inclusive, como se fosse uma identificação facial do veículo inadimplente. Então, até aquele usuário que manipula a placa, com outro tipo de identificação, você consegue chegar naquele inadimplente e fazer, então, a cobrança, né? E, de novo, acho que tem que fazer, tem que testar, e acho que nós estamos aí para tentar desenvolver esse modelo. Tá bom? Eu concordo e acho que a gente está, Jimmy, num ambiente muito positivo para fazer dar certo. Eu acho que existe um diálogo aberto entre todos os atores. Eu vejo também que, já estou pensando aqui, Eduardo, como é que nós vamos fazer para março de 23, está tudo isso funcionando, né? Acho que o setor sai daqui com esse desafio lançado. Acho que é uma ótima notícia saber que a gente vai se lançar, testar. E talvez gostaria de complementar um detalhe também sobre a ABEPAN. Nós, inclusive, produzimos um relatório que foi disponibilizado para os órgãos reguladores no que diz respeito às principais sugestões de como realmente o Free Flow pode ser regulamentado. Muito em linha do que o Felipe já trouxe. Recentemente participamos de uma reunião participativa, né? Uma reunião contribuindo com os detalhes da regulamentação. E a gente acredita muito para que, cada vez mais, a gente possa ter mais tagueamento dentro das rodovias. O tema do incentivo ele é fundamental. Nós chegamos, inclusive, a fazer estudos, planilha mesmo, matemática, estudando qual poderia ser o percentual de incentivos que poderia fazer a mudança do comportamento do usuário a se interessar, mesmo usuários menos frequentes, a se interessar pela decisão do tagueamento, né? A gente acha que a obrigatoriedade não é o caminho, existem experiências, né, no mundo que mostraram que muitas vezes isso não funcionou adequadamente. Então, a gente acredita que essa combinação, tecnologia, incentivos e bons testes, tem tudo para fazer o Free Flow dar certo no país. Não vai ser fácil, vamos ter que trabalhar muito, né, mas tem tudo para dar certo. Por favor, Carlos.
Acho que já falei sobre a experiência de diferentes países do mundo e acho que o que está acontecendo no Brasil é importante com uma experiência que estou seguro que vai ser exitosa. E vai ter uma história de êxito para contar porque tem os fundamentos principais. Falamos de la cooperación, falamos de que están todos prontos a entender y testar cómo va a ser el comportamiento. Falamos de la experiencia de usuario, que es el principal elemento para que el sistema funcione bien, porque si los usuarios validan el sistema que está funcionando bien, van a estar más dispuestos a pagar por tener un buen servicio. O que vi hasta ahora es eso, es que están todas las bases para que el sistema funcione. Claramente no está todo. Hay que aprender, hay que mejorar, hay que estar preparado, hay que seguir anticipando, hay que seguir escuchando otras experiencias de otros países y estar pronto para hacer todas las modificaciones que el sistema precisa para que funcione. Desde los procesos, las leyes, la tecnología y lo que tenga que acontecer. Empresas como CAPS han participado en estos procesos a lo largo del mundo, a lo largo de los años, en muchas oportunidades. Y he hablado con personal de Artes, de ANTT, de concesionarios, hace que los últimos 5 o 7 años no Brasil, y hay mucho interés. Y es escuchar ahora que a CER va a partir con el sistema, que está pronto, que va a hacer el teste, que el gobierno está muy entusiasmado para apoyar que la legislación acompañe en cuanto sean identificados cuáles son los elementos que no están funcionando bien. Y todo eso va a garantir que el sistema funcione bien. Nuevamente, un aplauso para esta colaboración que se materialice en acciones reales muy pronto, marzo, y que el sistema funcione bien. Bom, eu queria dar 1 minutinho para cada um de vocês, porque já estamos um pouquinho além do tempo, para que vocês possam fazer uma consideração final, né? Tivemos aqui um nível de informação muito alto, muito elevado, informações super relevantes sobre a implantação do sistema, e aí que vocês pudessem fazer uma palavra final sobre o tema da nossa mesa. Bem, para terminar, mais uma vez, parabenizar o evento por proporcionar oportunidade dessa natureza, de a gente estar trocando informações, impressões, notícias. Dizer que o Free Flow se insere num contexto que é muito maior do que ele, na nossa visão enquanto Ministério da Infraestrutura, que é o desafio de aumentar o investimento em infraestrutura no país. A gente tem observado um desafio fiscal muito grande, o que não deve se acirrar nos próximos anos, que não deve arrefecer, perdão, nos próximos anos. E a gente tem observado, de outro lado, um aumento da participação do financiamento privado, e aqui eu estou falando especificamente de rodovias, mas a gente pode dizer que, em larga medida, isso se aplica aos outros setores também. Porque a gente vai bater em um limite, em um teto de financiabilidade, de operadores, e para a gente romper esse teto, eventualmente não é fazendo mais do mesmo, é inovando, é trazendo novas soluções. E aí, nesse sentido, eu aposto muito no Free Flow, numa cesta, num conjunto, não é só o Free Flow, mas ele certamente faz parte dessa cesta de soluções, de inovações que vão nos ajudar a vencer esse desafio de financiamento e de aumento da infraestrutura, aqui especificamente rodoviária no país. Então, obrigado, a gente aposta nessa agenda e certamente daqui a poucos anos a gente vai estar aqui falando sobre os números lá na Rio Santos, em outros trechos, e podendo reavaliar, e, enfim, nessa curva de aprendizado e fazendo os ajustes necessários para que a gente alcance patamares como foram demonstrados aqui, disso funcionando de maneira bastante ampla e consistente no país. De minha parte, eu ia falar que o Free Flow está aí, né? Ele já está contratado. Então, você tem projetos aí que já foram licitados. A própria Dutra, se a gente não fizer essa antecipação agora, estaria operando o Free Flow daqui a 2 anos, né? Mas Rodoanel de Belo Horizonte veio com o Free Flow, Rodoanel de São Paulo vem com o Free Flow, Projeto Noroeste do Governo do Estado de São Paulo está vindo com praças que vão ser eliminadas paulatinamente para a incorporação do Free Flow. Então, o Free Flow está aí. Eu gosto de ver os benefícios, né? Acho que o Felipe falou bem aqui sobre todos os benefícios que ele traz.
Mas acho que assim, acho que o grande beneficiário disso vai ser, no final das contas, o usuário da rodovia. E o número que a gente sempre usa para exemplificar, né, é o da rodovia Presidente Dutra. A rodovia Presidente Dutra, a gente cobra pedágio de 9% dos usuários, né? Então, você tem aí 90% dos usuários que estão sendo subsidiados, né? Então, olha o potencial benefício que o Free Flow, no futuro, a partir do momento que você conseguir fazer uma cobrança quilométrica mais justa, que ele vai trazer em termos de modicidade tarifária. Acho que esse é o futuro. Acho que eu queria comentar também, Jimmy, assim, acho que contem com a ABEPAN, né, contem com o setor de pagamento automático para continuar avançando nesses temas, seja em termos de inovação, de tecnologia, seja temas relacionados a pagamentos, como a gente pode continuar evoluindo nessa jornada, no jeito correto de fazer a adequação, né, dessa arrecadação, em parceria com as concessionárias. Lembrar que o setor de pagamento automático evoluiu muito nos últimos anos, com aumento do cenário competitivo e também com variedade de modalidades de negócio, justamente para popularizar o uso do serviço de pagamento automático no Brasil. Então, a gente está muito animado com esse momento de evolução do nosso setor e vocês podem, com certeza, contar com a ABEPAN nesse momento também. Brasil está en una etapa importante de evolución. Está partiendo con Free Flow en un sistema real de implementación. Las infraestructuras son importantes, pero también las infraestructuras tienen una capacidad limitada. Tienen que empezar a pensar qué ven después, porque la infraestructura tiene esta capacidad. ¿Cómo optimizar esa infraestructura? ¿Cómo gestionar la demanda, el comportamiento de los usuarios para utilizar de mejor manera esa infraestructura, para evitar congestión? Es fundamental para tener una mejor experiencia de los usuarios. Proveer alternativas de transporte para los usuarios también es importante. El sistema Free Flow no está solamente en las rodovías en el mundo, está en las ciudades. Está en las ciudades para también mejorar, tener recursos para mejorar el sistema de transporte de las ciudades, de ser más equilibrado o más balanceado el apoyo que dan las personas que tienen menos recursos. Y pensar en cómo unir pedazo con tráfico, con gestión, no solamente la capacidad, más gestión de comportamiento de los usuarios para tener una solución integral para ofrecer a las ciudades con congestión, como San Paulo, por ejemplo, que tiene congestión, contaminación precisa, elementos que pueden ser compartidos entre todo el ecosistema, sistemas de pagamento, sistemas de infraestructura, sistemas que los mismos usuarios de los transportes y que todos ellos conjuntamente puedan hacer una mejor labor para optimización dos tiempos de viaje, de contaminación, menor contaminación, de calidad de vida al final para los usuarios. Y ahí hay un desafío que tiene que ser parte importante de la agenda de Brasil para evoluir en una etapa posterior. Bom, estamos encerrando, então, esse painel. Queria agradecer a todos os painelistas, né, e passar a palavra, então, para a nossa condutora. Obrigada, Jimmy. Obrigada aos nossos painelistas. Uma salva de palmas a eles.